Amém. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar a minha tela. Todo mundo consegue ver? Diz aí, Anderson. Beleza. Então, boa noite novamente, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês em mais um início do semestre do Instituto, em um curso literalmente fundamental, que é falar do livro de Mórmon. É, é a primeira vez de todo mundo nesse curso, ou vocês já fizeram ele em outro momento? Tem alguém que já fez ele? Se ficar todo mundo em silêncio, eu vou considerar que sim. Que Juliana tá ouvindo a gente, o Iago, a Andrea. É a primeira vez de vocês fazendo esse curso? O Luiz? Nós estamos respondendo no chat. Ah, no E chat. primeira vez. Deixa eu E o ver Iago aqui. também, primeira vez. Sim, primeira vez. A gente é tímido. Primeira vez, o Luiz também. Que bom, pessoal. Eu já tive a experiência de fazer ele como aluna do Instituto e foi especial para mim. E nós vamos descobrir o porquê que ele é especial. Ele tem alguns objetivos para a nossa vida que vão agregar muito e agregaram muito na minha vida. Então, hoje, nós vamos fazer essa introdução do curso e vamos já ter a nossa primeira lição, tá? O manual, ele tem essa carinha aqui, né? Eu vou mostrar mais lá na frente onde que vocês podem encontrar o manual para vocês se prepararem para a aula. Então, deixa eu só. Oi? Então, a introdução, pessoal, primeiro é bem-vindos, né? Boas-vindas a esse curso. Vocês que estão pela primeira vez fazendo, sejam todos bem-vindos. E nós temos alguns objetivos. Alguém pode ler para nós, por favor, o que o nosso manualzinho lá diz sobre o objetivo deste curso? Ou está todo mundo no chat hoje? Juliana, tu pode ler para nós? Assim, só um momento. Quais são os objetivos do curso? Nosso propósito é ajudar os jovens e os jovens adultos a entenderem os ensinamentos e a expiação de Jesus Cristo e confiarem neles, a se qualificarem para as bênçãos do templo e a prepararem a si mesmos, sua família e outras pessoas para a vida eterna com seu Pai Celestial. Então, Juliana e os demais, né? Quais são os objetivos aí que vocês conseguiram captar? Por que que a gente está aqui reunido 21 horas, numa quarta-feira, iniciando um curso aí de 6 meses? Tem objetivos. Quais são alguns desses objetivos, de acordo com essa citação? É de entender mais sobre a expiação de Jesus Cristo. Além de entender, né, a gente utilizar ela no nosso dia a dia, nossa família, para que a gente possa melhorar, se tornar pessoas melhores, como diz aqui, né, para a vida eterna com seu Pai Celestial, que é a coisa que todos nós buscamos, né, o maior objetivo de toda a vida. Perfeito. Muito bem, Juliana. Então, entender mais da expressão de Jesus Cristo e aprender algumas coisas que nós vamos aplicar na nossa vida. Algum mais?
Se não, não tem problema também. Além desses, pessoal, que a gente leu na citação, existem alguns bem específicos também sobre este curso. E aí, ó, nosso objetivo aqui é criar experiências que vão nos aproximar do amor do Pai Celestial e fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Então, nós vamos ter esses encontros semanais com lições preparadas, eu vou me preparar, vocês vão se preparar, e nós vamos criar essas experiências aqui e durante a nossa preparação que vão nos aproximar do amor do Pai Celestial e vai fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Outro objetivo, aumentar a nossa fé em Jesus Cristo. Então, todos nós temos oportunidades de aumentar a nossa fé em Jesus Cristo. E às vezes, devido a alguns desafios que nós enfrentamos, essa fé se torna um pouco abalada, né? Abala a nossa fé, dependendo do desafio. Então, esse curso vai nos ajudar a aumentar a nossa fé, à medida que ela vai se tornando cada vez mais inabalável. Esse curso ele vai ser um grande contribuinte para aumentar a nossa fé em Jesus Cristo na expiação dele. Um outro objetivo é nos ajudar a identificar e explicar os ensinamentos do livro de Mórmon. Então, existem muitos ensinamentos e pontos que que vai nos ajudar a compreender quais são esses pontos e, além disso, vai nos ajudar a entender para compartilhar com outras pessoas. E são vários, né? Ele até fala doutrinas distintas. Então, a gente vai explorar muito isso durante o curso. Vamos considerar como esses ensinamentos são relevantes, né? Aquilo que é relevante a gente descarta, né? Descarta da nossa vida. Mas existem coisas importantes e relevantes. E os ensinamentos do livro de Mórmon são extremamente relevantes para o nosso progresso pessoal e que necessita de uma aplicação na nossa vida. E por último, quase um pedido, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas sobre doutrina, perguntas sobre princípios, como aplicar na nossa vida. Fiquem à vontade para expressar as preocupações de vocês, contar experiências e prestar o testemunho de vocês, tá bom? Para que a gente alcance esses objetivos aqui, né? Criar experiências, aumentar nosso conhecimento, inclusive se sentir mais à vontade para expressar as nossas experiências, as nossas preocupações, existe uma preparação. Então, eu me preparo para conduzir essa aula com vocês e vocês também precisam se preparar para que esses objetivos sejam alcançados. Então, eu sozinha não vou criar uma experiência tão significativa para vocês individualmente, sozinha. Existe a minha parte, existe a parte de vocês para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Então, onde que vocês vão encontrar o material para se preparar para essa aula? Lá na Biblioteca do Evangelho, tanto no site ou no aplicativo. Vocês vão na seção de adultos, vão selecionar lá jovens adultos, alunos do Instituto e o manual, os ensinamentos e a doutrina do livro de Mórmon. Tá? Então, é lá que vai ficar o material de preparação da aula para vocês. E o que vai ter nesse material? Passagens do livro de Mórmon, o contexto dessas passagens, declarações de líderes, imagens, vídeos, e uma sessão que se chama Sessão Quer Saber Mais, que vai oferecer recursos adicionais relacionados ao tópico da lição. Então, o material para a preparação da aula contém também perguntas, atividades que vão incentivar vocês a aprofundar a aprendizagem de vocês. E aí que nós vamos alcançar nosso objetivo, né? Quando nós nos prepararmos, nosso estudo for profundo e se a gente se propor a cumprir as atividades antes dessa aula, a nossa experiência aqui, né, esse momento que a gente passa semanalmente, ele vai se tornar
mais significativo para mim e para vocês, tá bom? E vocês também vão se sentir mais à vontade, porque vocês vão estar mais preparados. E aí vocês vão conseguir compartilhar com menos timidez, talvez, né? Que vocês compartilharam aí que são tímidos. E aí talvez essa preparação ajude vocês a se tornar, se sentirem mais à vontade, tá bom? Então fica aí a indicação, o endereço para a gente se preparar para a aula. Então, vamos lá. Ainda falando sobre essa preparação, né? Antes da gente entrar propriamente no curso, o Elder Kimbin B. Clark, ele ensinou o que o aluno e o que o professor devem fazer para aprender profundamente. Eu, pelo menos, sou aluna, né? Acho que eternamente a gente vai ser aluno em algum assunto. Mas eu não gosto, eu, Rebeca, não gosto de usar o meu tempo, tanto numa aula, tanto numa leitura, que eu não consigo aprender profundamente. Então, eu acredito que vocês devam ter o mesmo sentimento com este curso. Será que, né, será que vai valer a pena para mim estar aqui e não aprender? E aí, vamos ver aí o que o Elder Clark ele fala sobre esse aprendizado profundo. Então, Cauane, você consegue ler? Eu vou ler. O Helder Kim Clark, de 70, ensinou o que o aluno e o professor devem fazer para aprender profundamente. Se realmente desejarem aprender profundamente, se o seu coração e sua mente estiverem receptivos ao aprendizado e se vocês puserem esse desejo na prática, o Senhor vai abençoá-los. Quando fizerem sua parte, orar com fé, preparar-se, estudar, envolver-se ativamente e fazer o melhor que puderem, o Espírito Santo vai ensiná-los. Magnificar sua capacidade de aplicar o que aprenderam e ajudá-lo a tornar-se o que o Senhor deseja que se torne. Obrigada, Cauane. Então, primeira pergunta. De acordo com Elder Clark, quais as promessas temos sobre o estudo desse curso? Quais promessas nós temos? Que o Senhor vai nos ajudar a nos tornar o que Ele quer que a gente seja. Que o Senhor vai nos ajudar a nos tornar o que Ele quer que a gente se torne, que não é fácil, né? Se tornar como um Deus não é fácil, que é o que Ele quer que a gente se torne. Que mais? Que bênçãos, que promessas nós temos sobre esse curso? Uma coisa que está escrito, o Espírito Santo vai ensiná-los. Então, o Espírito Santo, ele é um dos seres da Trindade, né? Imagina ser ensinado por um ser tão grandioso assim, né? É um grande privilégio. Concordo, Juliana, é um grande privilégio ter o espírito como professor, né? Muito bem. Que mais? Além da ajuda para se tornar o que o Senhor quer que a gente se torne, além de ter o direito a um excelente professor, que é o Espírito Santo. Mas tem mais algum objetivo aqui? Alguma promessa? Deixa eu olhar o chat aqui. Tem uma promessa, né, pessoal, que ela é bem generalista, né, mas serve para todos nós. O Senhor vai nos abençoar. Então, pergunto, né, não precisa responder. Vocês precisam de alguma bênção específica em sua vida? É, será que vocês precisam de uma ajuda extra do Senhor para executar alguma tarefa na vida de vocês? Será que vocês precisam suportar algum desafio? Esse curso, se a gente aprender profundamente,
nós temos essa promessa de que o Senhor vai nos abençoá-lo, nós vamos ter o Espírito nos ensinando e nós vamos nos tornar o que o Senhor deseja que a gente se torne. Mas é só assinar a frequência que o Anderson manda que vai fazer a gente ganhar essas promessas? Não, né? E aí ele fala também o que que a gente tem que fazer. Então, de acordo com o Elder Clark, o que que a gente tem que fazer para ganhar essas promessas com este curso? Ter um coração e uma mente receptivo para que a gente possa estar aberto a aprender, mesmo que algumas coisas a gente não concorde ou não compreenda totalmente, mas sempre estar aberto a aprender. Muito bem, Cauane. Então, ter uma mente receptiva, estar aqui para aprender e disponível tanto em coração quanto em mente. Muito bem. Que mais? O que que a gente tem que fazer? O Iago colocou ser mais frequente nas atividades da igreja. É isso aí, Iago. Frequência. Vou usar o que o Iago falou, vou pegar essa palavra. Frequência. Nós temos que estar aqui, né? Frequência, temos que ter uma frequência assídua. E é muito relacionado com envolver-se ativamente, né? Envolver-se parcialmente, eu vejo que uma vez ou outra eu vou assistir a aula, uma vez ou outra eu estudo. É parcial, parcial, não é ativo, né? Talvez seja até inativo. Então, o Iago me lembrou, né, aí na fala dele, da frequência. Então, estar aqui já dá uns pontinhos para a gente receber aquilo que nós temos como promessa. Que mais? Tem mais coisa, pessoal, tem mais coisa. Seguir os mandamentos e o conselho do Salvador, Iago falou, né? Então, seguir, né? Ele falou, ele usou esse verbo. Aqui na citação ele fala que a gente tem que botar isso em prática. Muito bem, isso é seguir. Juliana, tem algum que você identifica, Juliana? Alguma coisa que nós temos que fazer, que o Elder Clark disse, para ganhar essas bênçãos? Aqui diz fazer o melhor que podem. Nessa parte, às vezes a gente vai assistir a aula, a preparação só deu uma lida ali, mas quando fala fazer o melhor que podem, né? Nós sabemos qual é o nosso melhor. Quando a gente faz um estudo eficaz, quando a gente pega lá o caderninho ou no celular e anota aquilo que realmente vai mudar nossas ações. Não só aquilo que a gente, vou escrever porque é bonitinho e não vou fazer. E sim, fazer o melhor que pode, que eu posso, né? Seria realmente pegar ali e vou escrever porque eu vou fazer. Eu vou mudar aquela atitude que eu tô tendo, ou eu vou colocar uma meta que eu vou cumprir. Perfeito, Juliana. Então, cada um sabe o melhor que pode fazer, né? Talvez fazer o instituto, pessoal, seja um pouco difícil para alguns. Seja um pouco mais difícil por questão de estudo, trabalho, cansaço. Existem várias dificuldades e alguns, vocês sabem as dificuldades que vocês têm para aprender, né, no instituto. Mas olha que bênção, né? Olha as grandes bênçãos que o Helder citou, que nós conversamos, e ele pede, façam o melhor que podem, né? O Senhor com certeza vai aceitar o melhor que vocês podem e vai dar essas bênçãos como promessa. Então, muito bem. Deixa eu ver se tem. Tá. É, Então, falando um pouco de créditos, né? Porque esse é um curso fundamental, né? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês
que existem cursos fundamentais e cursos eletivos, né? Os cursos fundamentais, eles são obrigatórios para vocês receberem o diploma de formandos do Instituto. Então, esse é um curso obrigatório, tá? E o que vocês precisam ter para ganhar esse crédito? 75% de leitura, e a leitura qual é? Aquele material de preparação das lições que eu mostrei para vocês, que fica lá na Biblioteca do Evangelho. Assistir 75% das aulas ministradas, então é importante que vocês assinem a frequência, assistam a aula, assinam a frequência, e concluir as experiências de aprendizado. Aí vocês podem. Essa experiência, né, ela é evidenciada no final do curso, né, no final do semestre. Então, vocês podem manter um diário de estudo, né? A gente vai estar estudando o livro de Mórmon, e aí vocês podem manter esse diário de estudo. Vocês podem responder a um questionário. Quem já teve a experiência de concluir com crédito, né, algum curso do Instituto, tem uma folha, né, que o ANSU disponibiliza, tanto virtualmente quanto presencialmente, e a gente vai lá e vai responder, né, 3 questões. E é a mais comum, né? É a mais comum fazer isso. Mas vocês têm essas 2 opções e mais uma última, que é concluir um projeto de aprendizado, né? Então, vocês podem ser criativos e projetarem algo que evidencie o aprendizado de vocês durante o curso. E aí eu posso aprovar isso e vocês levam adiante. Tá? Vocês podem, à medida que vocês estudarem, né, as lições, vocês podem registrar isso, vocês podem responder todas as perguntas e registrar isso, e evidenciar isso no final do semestre e vai servir como experiência de aprendizado, tá bom? Então, não esqueçam desses requisitos. E aí, passando agora, né, para a nossa lição, depois dessa introdução, eu queria ouvir de vocês. Vocês gostam de ler? Se sim, gostam de ler? Sim, A Cauane gritou, né? Eu adoro ler. Se vocês pudessem ver aqui, o meu quarto é cheio de livros. Vivo lendo, o Iago falou, sou acadêmico, vivo lendo. E aí eu coleciono, né, um histórico de livros das mais variados assuntos. E eu pergunto para vocês, tem 4 perguntinhas aí, né? Então cada um pode responder qualquer uma dessas perguntas, desde que a gente converse sobre isso. Qual foi o livro mais marcante que você já leu? Você tem um livro favorito? O que nesse livro chamou mais sua atenção? Houve algum personagem, tema ou passagem do livro que impactou você de forma especial? Sei que são muitos livros, né? Mas vamos escolher um aqui para a gente compartilhar. Sem ser o livro de Mormon ainda. Tem que ser da igreja? Não, de preferência que não seja. eu li um livro que se chama O Lado Feio do Amor, que ele foi o livro recente, ele é da Connie Hoover. E o que eu mais gostei foi, tipo, no final, né, que a pessoa falou que para que a gente possa conhecer o lado bom do amor, tem que conhecer o lado ruim. Então, eu pensei muito dos meus relacionamentos com as pessoas à minha volta, sobre que nem sempre vai ser o mar de rosa, mas que a gente ame muito alguém, sabe? Meus pais, minha família. Às vezes vai ter momentos ruins, mas a gente tem que amar os momentos ruins também, porque os dois faz com que, esses dois lados faz com que o amor seja completo. Essa foi a passagem que eu mais gostei e se tornou, depois que eu terminei de ler, um dos meus livros favoritos. Ah, que ótimo. ABC do amor, é isso? O lado feio do amor. Ah, tá. Desculpa. O lado feio do amor, é isso? Isso. Ah, legal. Ó. Então você aprendeu sobre relacionamentos. Que legal. Alguém mais, pessoal? O Iago comentou aqui, né, sobre um livro de química, né?
Foi o livro mais marcante que ele já leu de química orgânica. Deve ter aprendido algo de muito impacto, né, Iago? Que mais, pessoal? Alguém mais tem um livro favorito? Olha, eu particularmente, eu tô numa fase de ler poesia, né? Então, eu gosto muito de um livro que é Mundo Dentro, que é um livro de poesias que expressam muitos sentimentos que eu normalmente não consigo expressar com palavras. E eu normalmente quando chega uma data comemorativa, algo do tipo, para alguém, eu vou lá e compartilho uma poesia desse livro. E as pessoas sempre se surpreendem, assim, acham um belo presente. Deixa eu ver aqui. A Juliana colocou aqui A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres, do Augusto Cury. Bacana, Juliana. E o Iago complementou, né, que o livro favorito dele é o Sandman. Muito bem. Então, nós temos livros. Que bom que a gente tem contato com livros, né? Então, vamos lá. Vamos. Deixa eu passar aqui. Existe, né, um livro muito especial que deve ser conhecido por toda a humanidade. Deve, né? Não que é a situação atual. Mas eu gostaria de passar um videozinho sobre o livro de Mórmon. Em 60 segundos é um vídeo explicando o que é o livro de Mórmon. Então, por exemplo, a Cauane compartilhou o livro dela aí, ela explicou qual era o livro, contextualizou, eu contextualizei o meu livro, o Iago contextualizou. Então, esse livro é para nos contextualizar do livro de Mórmon. Eu vou só recompartilhar, porque eu acho que eu não compartilhei com som. Share. Ah, tá. Pronto. Muitas pessoas se perguntam o que é o livro de Mórmon. Talvez elas já tenham ouvido falar do musical e o acharam divertido, mas depois ficaram curiosas. Do que se trata? Por que deveria me importar com isso? Para resumir em 60 segundos, saiba o que é o livro de Mórmon e por que se importar. O que é? É um livro de escritura cheio de histórias sobre o amor de Deus por todas as pessoas do mundo. Onde as histórias se passam? Nas Américas, cerca de 2000 anos atrás. Do que se trata? Basicamente é um conto épico de guerra e paz, do bem contra o mal, na vida de homens e mulheres que viveram há muito tempo, mas que acreditavam em Cristo e até previram sua vinda. Na verdade, ele é o foco de toda a história. Seu nascimento, ensinamentos e aparição nas Américas Antigas após sua morte e ressurreição em Jerusalém. Lembra-se de quando Jesus disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco? Acontece que seus fiéis nas Américas eram algumas dessas outras ovelhas, e a parte principal do livro de Mórmon descreve sua visita e ministério. É por isso que o livro de Mórmon é chamado de Outro Testamento de Jesus Cristo. Mas esse é apenas o início da história. E agora você deve ter várias perguntas. Então clique no botão abaixo que eu te conto mais. Perfeito. Esse é o primeiro vídeo. Então, antes da gente responder mais perguntas, eu vou passar um segundo vídeo. Muitas pessoas se Deixa perguntam eu o que é... só me localizar aqui. Isso. Você já deve ter ouvido falar do livro de Mórmon, mas talvez fique surpreso ao saber sobre o que ele fala. À primeira vista, é um relato de 1000 anos de uma grande civilização. Mas na sua essência ele fala de pessoas que se esforçam para aprender sobre Jesus Cristo e segui-lo. O relato começa em Jerusalém por volta de 600 a.C., quando um profeta foi advertido por Deus a fugir da iminente destruição da cidade. Ele e sua família são guiados através do oceano a uma terra que hoje é conhecida como continente americano. O povo cresce e por fim se divide em duas grandes nações que passam por épocas de guerra e de paz. A vida deles pode inspirá-lo a ter fé em Jesus Cristo, guardar seus mandamentos e servir ao próximo. O livro de Mórmon contém palavras sagradas dos profetas que testificaram da vinda do Salvador.
Ele confirma as verdades da Bíblia e testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele viveu, morreu e venceu a morte e o pecado em favor de cada um de nós. É por isso que ele é chamado de Outro Testamento de Jesus Cristo. Aliás, o acontecimento mais importante do livro é a visita de Jesus Cristo ao povo das Américas após sua ressurreição em Jerusalém. Ele ensina seu evangelho, cura os enfermos e abençoa as criancinhas. Embora tenha sido escrito há mais de 1.600 anos, o livro de Mórmon pode ajudá-lo com os desafios que você enfrenta hoje. Você pode encontrar consolo em circunstâncias difíceis, sentir paz em um mundo conturbado e aprender a ser uma pessoa melhor e mais feliz. Acima de tudo, você pode se aproximar de nosso Salvador Jesus Cristo e sentir seu amor por você. Os missionários podem apresentá-lo a esse livro de escrituras que vai mudar sua vida. Eles podem lhe dar um exemplar gratuito e ajudá-lo a descobrir uma fonte duradoura de força em seu conteúdo. Inscreva-se para receber uma visita em vindeacristo.org. Então, pessoal, de acordo com esses vídeos, deixa eu só. De acordo com esses vídeos. Você já deve ter. Ô, meu filho, Você já deve ter ouvido falar. nem eu sei sair daqui. Você já deve ter ouvido falar do livro de Peraí, pessoal, vou me achar. Muitas Aqui, deixa eu passar aqui logo. Pronto. Então, de acordo com esses vídeos, qual é o evento mais importante do livro de Mórmon? E qual é a mensagem mais importante do livro de Mórmon? Dá para me ouvir? Dá sim, Luiz. Nossa, eu gostei muito do segundo vídeo. Ele fala uma coisa que eu nunca tinha percebido sobre o que realmente é o livro de Mórmon, né? Ele fala que o livro de Mórmon conta a história de pessoas que estão tentando se aproximar mais de Jesus Cristo. Então eu acho que isso é algo muito significativo, que assim como teve pessoas há muito tempo atrás que tinham a mesma fé que hoje em dia nós temos, passa pelas nossas dificuldades. E hoje nós temos o livro de Mórmon, que tem o ponto central Jesus Cristo, e com as experiências das pessoas que viveram naquela época, nós podemos saber como nós podemos ter experiências com Jesus Cristo também. E, Luiz, usando isso que tu falou, né, essa coisa diferente que você notou no segundo vídeo, que tipo de ajuda o livro de Mórmon já te ofereceu ou pode te oferecer? O livro de Mórmon, ele me oferece as ajudas necessárias para saber quem é o meu Salvador Jesus Cristo. Principalmente as coisas que o livro de Mórmon me ensina a respeito sobre o arrependimento e sobre as coisas que são necessárias para eu alcançar a salvação por meio disso. Perfeito. Então, ele te ajuda a obter conhecimento para saber o que você tem que fazer para alcançar o objetivo de voltar à presença do Pai Celestial. Muito bem. Que mais? Que outro tipo de ajuda na prática, né? Vocês já tiveram através do livro de Mórmon, ou vocês aprenderam no livro que podem ter, no vídeo que podem ter? Que tipo de ajuda? Nenhuma pessoa não nos ajuda? Como reagir às dificuldades. A Juliana falou, e lá no vídeo ele mostra, né, que ele pode oferecer consolo, pode oferecer respostas. Através do livro de Mórmon, nós vamos nos sentir representados com aqueles personagens que estão no livro de Mórmon, porque eles também enfrentaram muitas dificuldades. Muito bem. E qual é o evento mais importante do livro de Mórmon, hein, pessoal? Oh, vocês complementaram, né? Ele nos ajuda a condutas que nos destroem, que a gente tem que evitar,
a ter coragem. Verdade. Ele já me deu muita coragem. E qual é o evento mais importante do livro de Mórmon? A, a, a visita, a chegada, né, como o Iago falou aqui, de Jesus Cristo nas Américas. Muito bem. E por que que ele é chamado Outro Testamento de Jesus Cristo? O vídeo explicou também. Bom, vamos ler uma Eu citação posso mais lá na falar? frente? Pode. Porque é um outro testemunho dele. É um outro testemunho dele. E o mundo precisa de mais um testemunho de Jesus Cristo? Vocês Se a acham? gente, se a gente tem ele é porque precisa. Se a gente tem, é porque precisa, né? A gente confia na sabedoria de Deus que nos forneceu ele para esse momento. Mas por que que vocês acham que o mundo precisa de um testemunho de Jesus Cristo? Como é que está o mundo hoje em dia para precisar tanto desse testemunho? Vou deixar no ar a pergunta, porque vai ter uma citação lá na frente que vai nos ajudar a responder, tá? Então, fiquem com ela em mente, né? E aí eu pergunto: vocês já imaginaram como seria a sua vida sem o livro de Mórmon? Se sim, como que seria? Juliana. Primeiro eu queria comentar um pouco sobre a pergunta anterior. Eu gosto de sempre pesquisar sobre a palavra em si, né? E no Google fala assim, o testamento nada mais é do que uma declaração de vontade da pessoa que o faz, também chamada de testador, sobre o que ela gostaria que acontecesse após a sua morte. No caso do Salvador Jesus Cristo, ele falou que ele gostaria que acontecesse após, não a sua morte, mas a, após a sua ascensão aos céus, né? O que, que ele queria que a gente fizesse, que aquele povo fizesse. Então, por quê, né? Porque a gente precisava da vinda dele, né? Porque ele precisava ir nas Américas, porque a gente estava precisando de mais uma confirmação de que das palavras dele, né? Aquele povo, ele estava esperando, era uma promessa do Senhor, que ele ia ser visitado, em que eles iriam receber cura, uma promessa e as últimas, as últimas palavras ali do Salvador, antes dele voltar ao Pai Celestial, né? Ele estava ali para reafirmar tudo que ele já tinha ensinado, para deixar bem claro para todos que ouvissem depois ou que ouvissem na hora. Muito obrigada, Juliana, por compartilhar, né, o conceito do testamento e faz muito sentido. É aquilo que o Senhor queria nos deixar após a sua ausência física, né? Vamos assim dizer. E obrigada, Juliana. E como que seria a nossa vida sem o livro de Mórmon, sem esse testamento? Como que seria? Seria fácil, difícil? Seria confusa? Como que seria para vocês? Ou não ia fazer diferença, né? Uma opção de resposta. Vamos lá, Iago, como que seria a sua vida sem o livro de Mórmon? Penso assim, quando a pessoa não conhece o livro de Mormon, ela tem aquele senso assim, um pouco de meio que assim, de ignorância, por não saber, por não saber a verdade. E para aquela pessoa a vida vai ser mais fácil, porque ela não sabe realmente a verdade. Porém, quando você conhece a verdade, você percebe, você começa a se perceber, a se notar como você realmente é.
Aí você começa a querer se espelhar um pouco mais de Jesus Cristo, começa a conhecer a verdade. E por mais que você tente se espelhar, vai ter aquela dificuldade. Então, para quem, se eu não conhecesse o livro de Mormon, a vida talvez seria bem mais fácil, mas eu não saberia a verdade. Então, eu viveria numa ignorância. Por isso que fala que às vezes as pessoas mais felizes são aquelas que são ignorantes, assim, que não sabem a verdade, que é que a gente desconhece as coisas. Aí tem aquela vida mais feliz, mais, como posso Mais confortável, dizer, né? mais confortável. Porque, tipo, não sabe das coisas. Não sabe o que está fazendo, não sabe o que está acontecendo. Eu, tipo, é isso. Esse é o meu ponto. Muito bem, concordo. Eu me sinto assim também, né? Talvez eu fosse uma vida mais confortável, mas seria uma vida muito confusa, porque eu não ia saber a verdade. E eu não ia conseguir me desenvolver, eu não ia conseguir obter consolo, e eu não ia saber sobre Jesus Cristo, não da mesma maneira que eu sei hoje, através do livro de Mórmon. É, vamos ler, essa citação aqui do elder Peter Johnson, que ele contou uma experiência de como o livro de Mórmon foi uma bênção na vida dele. Luiz, tu pode ler para nós? Eu posso sim. Deixa eu ver aqui. Quando, peraí. Quando comecei meu programa de doutorado, senti-me desanimado. O programa aceitou somente 4 alunos naquele ano, e os outros 3 eram brilhantes, tinham notas melhores nas provas e mais experiência profissional em gerenciamento sênior, além de irradiarem grande autoconfiança. Depois de 2 semanas no programa, sentimentos de desânimos e de dúvidas começaram a me dominar e quase me subjugaram. Decidi que para completar o programa de 4 anos eu leria o livro de Mormon de capa a capa cada semestre. Em minha leitura diária, percebi a declaração do Salvador de que o Espírito Santo me ensinaria todas as coisas e traria todas as coisas à minha lembrança. Isso me reafirmou que sou um filho de Deus, lembrou-me de não me comparar aos outros e me deu confiança no meu papel divino de ser bem-sucedido. Leio e estudo o livro de Mormon todos os dias, hoje, amanhã e sempre. Então, Luiz, de acordo com Elder Johnson, com a experiência dele, qual foi a bênção que ele recebeu por ter o livro de Mórmon presente nos estudos dele? A bênção que Elder Johnson ele recebeu na vida dele, né? Ele usou o princípio de confiar no Senhor, porque ele sabia que a meta dele era ser bem-sucedido. Então, se ele confiasse no Senhor, o Senhor ia dar essa bênção para ele, né? Porque essas são as promessas que nós recebemos do livro de Mórmon e as escrituras modernas, que tudo é espiritual. Todas as coisas que fazemos, elas são espiritual e têm um valor grande para Deus. Muito bem, então, como você falou, o Luiz falou, ele recebeu uma bênção da confiança. E ele fez uma meta, né? Ele tinha um problema, tinha uma situação desafiadora para ele estava com medo, né? Ele se comparou com outras pessoas, mas quando ele fez uma meta de estudo do livro de Mórmon, aquilo que estava dominando, o desânimo, as dúvidas, foram vencidos pela confiança. Muito bem. Então, o nosso profeta, ele fala que existem maneiras do livro de Mórmon abençoar a nossa vida nestes dias, tá? Então, vamos ler aqui essa citação dele e vamos extrair quais maneiras o livro de Mórmon pode nos abençoar hoje, tá? Agora, nesse mundo do jeito que está, nossa vida, do jeito que está no momento. Então, Cauã, tu pode ler para nós, por favor? Vou ler. Meus queridos irmãos e irmãs, testifico que o livro de Mormon é realmente a palavra de Deus. Ele contém respostas para dúvidas mais integrantes da vida. Ele ensina a doutrina de Cristo. Ele esclarece muitas das verdades claras e preciosas que foram perdidas por séculos em diversas traduções da Bíblia. O livro de Mormon fornece a mais completa e fidedigna compreensão que podemos encontrar a respeito da expressão de Jesus Cristo. O poder do Evangelho de Jesus Cristo em sua totalidade será contida no livro de Mormon. Ponto final.
O livro de Mórmon esclarece os ensinamentos do mestre e expõe as táticas do adversário. O livro de Mórmon ensina a verdadeira doutrina com o intuito de dissipar as falsas tradições religiosas, tal como a errônea prática de se realizar batismo de criancinhas. O livro de Mórmon traz a propósito à vida, a nos exultar, a ponderar sobre a possibilidade de termos vida eterna e felicidade sem fim. O livro de Mórmon anula as falsas crenças de que a felicidade pode ser encontrada na iniquidade e que a bondade individual é o suficiente para voltarmos à presença de Deus. Ele anula os falsos conceitos de que as revelações se encerram com a Bíblia e que os céus estão fechados hoje. Obrigada, Cauane. Então, pessoal, quais dessas maneiras, que tem várias aqui, né? Quais dessas maneiras vocês adoram saber? Que maneiras de que vocês podem ser abençoados na vida de vocês? Qual dessas maneiras aí chamou a atenção de vocês? Eu gosto desse terceiro parágrafo que diz assim: expõe as táticas do adversário. É muito interessante poder ler e depois perceber, caramba, eu estava sendo enganada nisso, ou eu podia ser enganada. Ah, eu já sei como fazer o que não fazer. Olha só que interessante. É assim quando eu estou lendo, eu me sinto dessa maneira, como se eu estivesse ali fazendo o estudo do adversário. Não, isso daqui eu não vou cair. E é muito legal esse ponto de vista. E é verdade. Obrigada, Juliana. É legal mesmo saber, né? E a gente precisa saber dessas táticas. Muito bem. Que mais? Que outras verdades? Que outras maneiras vocês acharam interessante de saber que o livro de Mórmon pode nos abençoar? Ó, vou compartilhar a minha e se vocês quiserem, vocês ficam à vontade também, né? Mas eu gosto muito quando ele anula a falsa crença de que felicidade está na iniquidade. Então, tantas coisas que o mundo hoje prega, afirma, através das redes sociais, das pessoas, dos, das leis, às vezes, dos incentivos de que para ser feliz eu preciso fazer certas coisas. E ele anula, né, essa falsa crença de que a felicidade está na iniquidade. E ele nos diz onde está a verdadeira felicidade. Então, para mim que quero muito ser feliz nessa vida, eu gosto e uso muito o livro de Mórmon para me abençoar nesse sentido. Deixa eu olhar aqui o chat. Com inspirações, né? Ele fala aqui também dessas inspirações, né? Revelações, ele fala das dúvidas mais intrigantes que o livro de Mormon vai responder. E tem várias coisas aqui, né, pessoal? Mas obrigada por vocês compartilharem, que chamou a atenção de vocês. Deixa eu ver se tem mais. Com exemplo de personagens incríveis. Muito bem. E ele ensina, né, o Evangelho de Jesus Cristo na sua totalidade. Então, a gente tem a Bíblia, que é um testamento, um testemunho de Jesus Cristo, e a gente tem o livro de Mórmon. Só que o livro de Mórmon ele é completo, né, em sua totalidade. Isso é uma grande maneira de abençoar a nossa vida. Vamos seguir aqui. Em segundo Nefe, no capítulo 33, Nefe fala de como ele espera que aquelas palavras que eles estavam escrevendo influenciassem as pessoas a fazer. Qual era o objetivo, né? Qual o objetivo que ele queria que as pessoas, ao ler as palavras dele, alcançassem? Em segundo Nefe, do 6 ao 10.
Eu vou compartilhar aqui essa escritura por favor, vou pedir pro Luiz, o Luiz para ler para nós. Só Qual a compartilhar. escritura? Vai compartilhar? Eu vou compartilhar aqui, Luiz. Só um minutinho. Vocês conseguem ver minha tela? Consegue ver, Luiz? Consigo. Tá, então, por favor, do 6 ao 10. É Nefe falando, tá? Nefe foi um dos que escreveram o livro de Mórmon. Gloriam-me na clareza, gloriam-me na verdade, gloriam-me, meu Jesus, pois redimiu minha alma do inferno. Pode Tenho continuar. caridade para com meu povo e grande fé em Cristo, de que encontrarei muitas almas sem mancha no seu tribunal. Tenho caridade para com os judeus, digo judeus porque me refiro àqueles de onde vim. Tenho também caridade para com os gentios, mas eis que não posso ter esperança por nenhum deles, a não ser que se reconcilie com Cristo e entre pela porta apertada e ande no caminho estreito que leva à vida eterna, e continue no caminho até o fim do dia de provação. E agora, meus amados irmãos, também judeus e todos vós confins da terra, dai ouvidos a essas palavras e acreditai em Cristo. E se não acreditardes nessas palavras, acreditai em Cristo. E se acreditardes em Cristo, acreditarei nessas palavras, porque são as palavras de Cristo. E ele deu-as a mim, e elas ensinam a todos os homens que devem fazer o bem. Então, pessoal, de acordo com essa escritura, todo escritor, né, vamos dizer assim, ele tem um objetivo para alcançar com seu leitor. E qual era o objetivo, qual era a expectativa de Nefe com as pessoas que lessem o livro de Mórmon? De acordo com as próprias palavras do escritor, do Nefe. Pode repetir a pergunta, Rebeca, por favor? Posso. De acordo com Nefe, qual era a expectativa dele? O que ele esperava que as pessoas que lessem o livro de Mórmon pudessem adquirir? De acordo com o versículo 10. A Juliana falou, né, aqui. A fé em Jesus Cristo. Muito bem. Então, um dos autores, escritores, que, inspirados pelo Senhor, escreveram o livro de Mórmon, eles tinham uma extrema expectativa de que as pessoas, através do livro de Mórmon, acreditassem em Jesus Cristo. A repetição, como diz a Juliana aqui, a repetição da palavra acreditai, o verbo acreditar, dá ênfase a essa súplica dele, né? Então, ele pede assim, olha, lê essas palavras, acredita em Jesus Cristo, e se tu nem acreditar no que eu estou escrevendo, pelo menos acredita em Jesus Cristo, e se você aceitar acreditar em Jesus Cristo, com certeza você vai acreditar nessas palavras, porque são as palavras de Cristo, que ele deu a Nefe, e ela ensina todo homem o que deve fazer, o que devem fazer o bem. Então, realmente é uma súplica, né? Era o desejo de Nefe, que foi um dos escritores do livro de Mórmon. E ele fala, né, pessoal, Nefe, em repetidas escrituras, ele vai falar que ele trabalhou diligentemente para persuadir as pessoas a acreditar em Cristo. E ele falou que um anjo disse a ele também, lá em 1 Nefe 13:14, que esses registros, imagina, né? Olha o esforço que ele teve que fazer para ter placas resistentes, de minérios resistentes. Eles não tinham caneta e papel facilmente como nós temos. Alguns não tinham nem habilidade de escrita, era uma fraqueza deles.
e eles receberam revelação de que aqueles registros confirmariam sobre Jesus Cristo. Então, é uma súplica dele de que a gente possa usar essas palavras para acreditar em Jesus Cristo. A gente usa para muita coisa, né? Para obter consolo, para encontrar respostas, mas a principal expectativa dele é que a gente aumentasse nossa fé em Jesus Cristo. O presidente Benson, ele fala, né? As pessoas hoje em dia questionam o nascimento de Jesus Cristo, questionam a vida perfeita de Jesus Cristo e a realidade da ressurreição. Então, aquela pergunta que eu fiz, né, que a Juliana até respondeu depois, mas por que que o mundo precisa de um Novo Testamento, né? Ninguém hoje em dia facilmente acredita em Jesus Cristo, ninguém acredita nem em milagres, né? Não acredita no nascimento dele, é meio fantasioso, não acredita que existiu alguém perfeito, não acredita que acredita que a vida acaba aqui. Então, o presidente Benson continua: o livro ensina em termos claros e inconfundíveis a verdade de tudo isso. Também oferece explicação sobre a expiação. Este livro é divinamente inspirado, é uma pedra angular no testemunho que prestamos ao mundo de que Jesus é o Cristo. O testemunho que o livro de Mórmon presta do Mestre é claro, inalterado e cheio de poder. E aí eu pergunto para vocês: que experiências vocês já tiveram a respeito de Jesus Cristo por meio do livro de Mórmon? E o que vocês fazem ou podem fazer para que o estudo do livro de Mórmon seja cada vez mais centralizado em Jesus Cristo? Que experiências vocês tiveram com o livro de Mórmon sobre Jesus Cristo? Ou vocês frustraram Nef? Nef queria que a gente tivesse experiência com Jesus Cristo. Algo que eu lembro, que eu gostei muito, que não sai assim, da minha mente, é uma situação lá no livro de Mormon, de Nefe com seus irmãos, sua família toda, em que o arco dele tinha quebrado enquanto ele procurava comida, e aí todos estavam com muita fome, e até mesmo o Lei, que era o maior exemplo deles, ele começou a reclamar muito, e todos começaram a reclamar, e Nefe ficou ali, ele estagnou, ficou triste, mas o que eu gosto de pensar sobre isso é que ele analisou a situação e procurou uma forma de pular por cima, né, de resolver aquilo. E ele procurou o Senhor para poder fazer algo, né? E isso me lembra que ele procurou colocar Jesus Cristo acima das coisas, porque quando ele agiu daquela maneira em observar a situação mesmo estando triste, provavelmente ele também estava com fome, porque imagina, ele saía para procurar andar muito, ele devia ser uma das pessoas que mais tinha fome ali. Mas mesmo assim ele olhou, não, vamos analisar a situação. E é o que o próprio Salvador, em todo o ministério dele, ele fazia, né? Ele analisava a situação, procurava o Senhor e encontrava a solução para as respostas, para as coisas, para as dificuldades, né? Encontrava uma resposta. Então, algo que eu posso fazer, que eu gosto muito de fazer para melhorar meu estudo, é encontrar nessas pessoas que estavam se esforçando para seguir o Salvador, como é que elas acharam a resposta dela, colocando Jesus Cristo em primeiro lugar, né? Naquela situação difícil. Obrigada, Juliana. Muito, 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 muito representativo o que você falou, né? Quando a gente estuda os personagens do livro de Mormon, né, a história,
a gente vê o quão Jesus Cristo estava presente na necessidade das pessoas. E isso nos ensina que ele vai estar presente nas nossas necessidades também, como a história do arco quebrado de Nefe, né? E para terminar nossa aula, pessoal, eu aprendi uma coisa sobre Jesus Cristo quando eu obtive meu testemunho do livro de Mórmon, que é uma experiência, né? Um registro, né? No livro, lá no final do livro de Mórmon, que é o evento mais importante do livro de Mórmon, que foi a visita dele nas Américas, né? Então, quando eu tive um dos meus testemunhos sobre o de Mórmon, né? Lá no início, assim, quando eu comecei a assim, ter experiências com o livro de Mórmon, o meu coração se sentiu muito impactado com a visita dele nas Américas. E realmente eu testifico de que, através das palavras do livro de Mórmon, o nosso coração ele é impactado de uma maneira que ninguém pode tirar esse impacto. E é muito poderoso, né? Conforme nós lemos lá do Elder Benson, né? É um testemunho muito poderoso. Lá em Terceiro Nefe, quando Jesus Cristo visita a terra de abundância, né? Do mesmo jeito que ele visitou lá no Velho Testamento, né? No Novo Testamento, desculpa, ele também visitou o povo aqui nas Américas. E aí, ter a experiência, até mostra no vídeo que a gente viu, né? A experiência dele mostrando as marcas das mãos. E ele gastou um tempo naquilo para que todo mundo pudesse tocar nas marcas das mãos dele, porque aquilo serviria como um testemunho pessoal daquelas pessoas. Então, imaginem, né, uma multidão e o tempo que levou para que todo mundo tivesse a sua própria experiência com Jesus Cristo. E a leitura desse evento me fez entender a importância que Jesus Cristo, que mais importante para Jesus Cristo é a minha experiência, a experiência da Rebeca com ele, o meu testemunho com ele. E quando eu li, né, eu me senti muito humilde, muito agradecida por ter oportunidade de ter experiências diretamente com ele. Eu, Rebeca, com os problemas da minha vida, né? Nef também teve, a gente vê os outros personagens, mas eu posso ter essas experiências. E o mais importante para Jesus Cristo, ele vai levar o tempo que for, né? Se a minha experiência precisar de um esforço, né, de tempo dele, né, que ele vai se esforçar para fazer isso, porque ele fez isso com aquelas pessoas, quando ele pacientemente cedeu com que elas pudessem tocá-lo e ver as marcas em suas mãos. Então, em Terceiro Nef, depois que as pessoas tiveram essa experiência com ele, ele ensinou muitas coisas, né? Ensinou, fez o Sermão da Montanha lá, explicou os ensinamentos, o Evangelho, muitas coisas importantes. Do mesmo jeito que a gente vai fazer nesse curso, né? A gente vai falar de muitas coisas importantes. Nas próximas aulas, a gente vai estudar mais detalhadamente cada capítulo, a gente vai estudar os eventos, as histórias, os sonhos e as experiências das outras pessoas. A gente vai fazer tudo isso. Então, naquele dia que ele visitou lá aquele povo, ele ensinou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E lá no final da visita dele, antes dele subir aos céus, ele sente que as pessoas estavam cheias daquelas coisas, cheias que eu digo assim, era muita informação, né? Muita informação, muita coisa, e as pessoas estavam assim reflexivas, pensando sobre tudo, né? Sobre tudo que tinha acontecido naquele dia. E aí ele diz lá no versículo 2 do capítulo 7, percebo que sois fracos, que não podeis compreender todas as palavras. Então ele disse muitas coisas, então ele sabia que as pessoas não estavam entendendo, mas que era possível elas entenderem. E aí ele fala, né, que não podeis compreender todas as palavras que o Pai me ordenou que eu vos dissesse. Portanto, ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu vos disse, e pedi ao Pai em meu nome para que as possais entender.
e preparai a mente para amanhã, e eu virei a vós outra vez. Aqui nessa escritura, existe um princípio para ser aplicado durante o nosso curso nesse semestre. Nós vamos falar de muitas coisas, palavras de Jesus Cristo, que são as palavras que estão no livro de Mórmon. E nós não vamos compreender todas as coisas, mas a gente tem uma participação ativa de ir para nossas casas, meditar sobre essas coisas, e que nós vamos entender e preparar a nossa mente para o amanhã, né? Para a próxima semana, para a nossa próxima aula. Nós vamos vir aqui outra vez e vamos estudar as palavras de Jesus Cristo. Então, meus queridos amigos, eu os convido a assumirem um compromisso para que este semestre nós possamos criar essas experiências únicas e significativas com Jesus Cristo. É uma excelente oportunidade de ter esse tempo dedicado, essas explicações, essas citações, esse tempo dedicado ao estudo do livro de Mórmon, que é, como o próprio nome do curso do Instituto diz, é fundamental. E eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência única com Jesus Cristo. E vocês vão receber, fortalecer mais ainda o testemunho, mas vão receber um impacto maior do que qualquer visão, anjo, maior do que qualquer coisa. Vai ser um impacto que é inabalável, que não vão tirar de vocês nunca e é poderoso, tanto para ajudá-los nos seus desafios, quanto ajudá-los a prestarem testemunho do nosso Salvador. E eu deixo essa aula com vocês, os convidando para a próxima aula, né, que é receber os profetas do Senhor e o sonho da árvore da vida, tá? Convido vocês a estudarem, meditar, como diz a Escritura, meditar na casa de vocês, orar para buscar entendimento, e na próxima aula nós vamos criar essa experiência novamente, né, sobre Jesus Cristo. E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Andréa, você pode fazer a última oração para nós, por Pô, favor? sabia que ia me